Graças a Deus que você é um homem. Que bom ter você do lado de cá. Essa é uma frase de um amigo, Marcos Paul, lá de Pompeia, do CMN Umbrendade. Eu acho sensacional, né? Então vamos lá. Hoje eu venho falar com você sobre o homem que não serve, não serve. Ah, mas como assim? O homem que não serve, não serve. Porque nós fomos criados para servirmos. E se necessário for, servirmos com a nossa própria vida. Eu me lembro de uma mensagem, não pela entrega fervorosa daquela mensagem, não pela eloquência do pregador e nem pela profundidade teológica da mensagem que eu ouvi, mas sim pela simplicidade, pela contundência bíblica, casada com um caráter irrepreensível e manso daquele pregador. E ele dizia: o líder que não serve, não serve. Pronto. Eu e outros homens que estavam presentes naquela conferência, né, sobre liderança, nós sentimos assim a nossa profunda deficiência como homem. Foi essa a sensação que eu tive. Mas eu fui levado a reconhecer também a suprema suficiência de Cristo. Às vezes a gente acha que está um passo à frente, mas na verdade nós não estamos. E nós saímos daquela conferência com o desejo de não ser somente líderes conforme Cristo, mas também homens mais parecidos com Jesus, homens semelhantes a Jesus. Não na nossa própria força, mas totalmente dependentes daquele que queira viver a sua vida através de nós. Então, o que João 13 diz sobre os líderes, a Bíblia ensina sobre os homens, né? Olha lá, o que está dizendo lá? Mas vamos para Marcos 10:45. Marcos 10:45 vai dizer: o homem que não serve, ele não serve. Por quê? Porque o serviço é outrocêntrico, ou seja, é caracterizado pelo que, nesse texto você vai ver que Jesus vai dizer que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Por isso que o homem que não serve, não serve. O serviço é outrocêntrico. O serviço não é centrado em mim, o serviço é centrado no outro. Mas eu dou para o outro a partir daquilo que eu ofereço a mim mesmo primeiro. Então a essência da vida cristã é uma vida de serviço. Sermos homens conforme o coração de Deus significa sermos parecidos com o seu Filho Jesus, que vivia a sua vida para abençoar mais do que ser abençoado. E por que eu vou abençoar? Porque eu tenho convicção de que eu já sou abençoado. Por isso, por que eu vou servir o outro? Porque eu tenho condição que eu já estou cheio, já me servi, já transbordei, agora eu preciso servir ao outro. Então nós podemos dizer que Deus é mais glorificado em nós quando somos parecidos com Cristo Jesus. Então, o trabalho de nos conformarmos à imagem dele é para uma vida toda. Não é só para um ciclo da vida, para uma etapa da vida, é para toda a vida. Então, isso só será consumado naquele dia quando veremos como ele é. João 3:2 está escrito lá, né? Mas até então, por motivos que somente Deus sabe, ele é glorificado em nós pela humildade e submissão ao processo de sermos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3:18. Então, em dias de crise, porque lamentavelmente nós estamos vivendo isso hoje, em dias de crise de identidade, sobre masculinidade, sobre feminilidade, em que homens se transformam em mulheres e mulheres estão se transformando em homens, quando os seriados, os filmes, os desenhos populares debocham de homens como bobões incompetentes, indecisos, frágeis e fracos, quando a falta de líderes e de servos de caráter em nossos lares, as nossas igrejas, os nossos governos no mundo, mais do que nunca, nós precisamos de homens refeitos em Cristo, homens restaurados em Cristo, homens que se pareçam cada vez mais com Jesus, homens ousados, homens fortes, não porque tem muito músculo, mas forte porque o homem tem convicção da identidade, do propósito e do chamado dele. Então, nós reconhecemos que em nós mesmos
nunca atingiremos esse alvo. Sim, por nós mesmos nunca alcançaremos esse alvo. Mas graças a Deus que Ele se compadece de nós como um bom Pai, sabendo que somos pó. Né? Então Jesus é um bom mestre, o manso e humilde, que nos convida a encontrar descanso, graça e misericórdia nele e diante do seu trono. Então presta bem atenção, o Espírito Santo é o escultor mor, que pacientemente nos esculpe conforme a imagem de Cristo, tirando as lascas que não se parecem com Jesus. E sabemos que essa boa obra um dia será completa. Filipenses fala sobre isso, Paulo escrevendo aos Filipenses 1,6, ele vai falar sobre isso. Mas até então, glorificamos a Deus, colaborando com cada membro da Trindade nessa obra maravilhosa de andarmos nos passos de Jesus, de sermos semelhantes a Jesus. Por isso, o líder que não serve, não serve. O homem que não serve, não serve. O homem que não serve também não serve para liderar, porque não se parece com Jesus, o maior homem, servo, líder no universo. Então, os estudos que seguem, eles vão nos ajudar, se nós nos dedicarmos à atenção, ele vai nos ajudar a sermos homens de verdade, para que homens que servem para servir, como o apóstolo Paulo exorta aos irmãos lá em Filipenses 2, do 3 ao 8, na NVI. Nada façam por ambição ou por vaidade, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, o homem que não serve, não serve. O líder que não serve, não serve. O homem que não serve para liderar. E se ele não serve para liderar, o que ele está fazendo? Que tipo de exercício de liderança ele está exercendo na sociedade, na sua casa e na sua família? Nós somos chamados para sermos homens semelhantes a Jesus. Por isso eu quero desafiar você. Graças a Deus que você é um homem. E eu quero desafiar você a ser um homem semelhante a Jesus. E a única forma de nós compreendermos e discernirmos o que é um homem semelhante a Jesus é buscarmos conhecer o que está escrito aqui no manual, na palavra. Então tudo quanto nós vamos partilhar aqui é que vai estar escrito aqui. Se não tiver escrito aqui, não condiz com a verdade que Deus quer trazer para nós. Ok? Então nós nos encontramos na próxima videoaula.